Bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aí nas categorias taxonômicas. Então, nós falamos anteriormente do processo de agrupamento, de separação de alguns seres, de algumas espécies, que têm aí semelhanças e outras que têm diferenças. Então, Linneu ele foi o responsável de perceber que cada indivíduo tinha aí algumas condições naturais que seria capaz de ter algumas semelhanças com outras espécies. Então, houve a necessidade de criar algumas categorias para fazer a separação e fazer agrupamento de alguns seres, de algumas espécies. Então, todas elas tinham um processo de semelhança uma com as outras, que daria o poder de evidenciar o grau de parentesco evolutivo. Então, como que é formada aí, gente, os níveis dessa categoria taxonômica? Então, o primeiro é a espécie. Então, é importante ser analisada todo esse contexto. Gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Essas são as categorias taxonômicas. Na página 11, galera, nós temos aí um processo, um diagrama, onde eu consigo perceber da onde veio cada um deles, né? Qual é a ordem evolutiva, da onde que eu consigo ligar essa espécie a uma outra espécie. Então, nós temos aí, de um lado, o lobo-guará e do outro lado, eu tenho um peixe-boi da Amazônia. Então, vamos começar pelo reino, tá, gente? O reino, independente do lobo-guará ou do peixe, nós temos aí a animalia, que nós podemos falar que é o reino animal. O filo é uma característica, tá? Que está presente dentro do reino animal, que são os chordatas. A classe, a mamália. Então, automaticamente, a ordem vai ser diferente, tá? Então, uma vai ser carnívora e a outra vai ser sirênia. Ou sirenia, né? A família vai mudar, tá, gente? Do lobo-guará vai ser Canidae. E do peixe-boi vai ser Trichidae. O gênero vai mudar, tá, gente? O gênero vai ser Chypricon e o gênero do peixe-boi vai ser Trichturchu. A espécie é um nome bem diferente, tá, gente? Vou tentar especificar aqui. Christian com Brachurus e a espécie do peixe-boi Trixu inunguis. Então, a gente consegue perceber que existe toda uma ordem e uma separação, um agrupamento de acordo com o reino, com o filo, com a família, com a ordem, com o gênero e com a espécie, tá? Então, tudo isso vai fazer com que haja o processo de fazer a análise do processo evolutivo de cada espécie. Então, automaticamente, gente, isso é chamado de nome científico. Então, cada espécie ela vai receber um nome científico de acordo, gente, com a sua origem, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o ipê amarelo da serra, ou podemos chamar de ipê amarelo. Então, isso faz parte de uma característica dessa árvore, cujo o seu nome científico vai ser Tabebuia alba. Então, a tabebuia, gente, ela indica o gênero a qual a árvore pertence, tá? Os dois nomes juntos, Tabebuia alba, indica a espécie dentro do gênero. Então, existe todo um processo científico que vai fazer a sua separação. E aí, nós vamos ter as árvores filogenéticas, ou mesmo árvore da vida, ou só filogenia. Todos nós temos condições de fazer uma árvore filogenética, né? Através dos nossos descendentes. Então, eu tenho aí irmão, se eu tiver um irmão mais velho, eu consigo fazer uma árvore. Então, quem são meus pais, quem são meus avós, quem são meus bisavós, tataravós, quem são meus tios, eu tenho primos, quem são meus primos. Então, eu consigo criar uma árvore filogenética. Da mesma forma, gente, que eu consigo criar uma árvore para todos os reinos que tem aí no nosso meio ambiente, tanto aquático como terrestre. Então, o primeiro reino, gente, eu posso dizer aí que é o reino Monera. O que é reino Monera, gente? É onde eu tenho as bactérias e as arqueias, tá? O reino Monera, gente, é um reino aonde eu tenho, gente,
espécies onde ele tem uma única célula, ele possui aí uma célula procariótica e eu tenho alguns que são autótrofos e outros heterotróficos. O que significa seres autótrofos? Significa aquele que consegue produzir o seu próprio alimento. E o que significa seres heterotróficos? São aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento. O que significa unicelular? São aqueles seres que possuem apenas uma célula. E o que significa procarióticas? É quando a célula é muito pequena, ela não tem núcleo. Então, ela é uma célula de pequeno porte, tá? Depois, gente, eu vou ter o reino aí protista, onde eu tenho as algas e tenho o protozoário. As algas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, são seres autotróficos. Já o protozoário, ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Então, no caso, eles são seres heterotróficos, tá? Ambos pode ter uma célula ou mais de uma célula, tá? Depois eu vou ter o reino fungi, onde eu tenho cogumelos, bolores, leveduras e assim por diante. Eles são seres heterotróficos, tá? Depois eu vou ter o reino vegetal, onde eu tenho diversos tipos de plantas, tá? E aí eu vou ter o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. E algumas ancedências aí. E por fim eu tenho um reino animal, que eu vou ter aí, gente, tanto os vertebrados, como os invertebrados, como os moluscos, como os anelídeos, artrópodes, equinodermos, cnidários, poríferos e planteumintos, tá? E o reino animal, ele tem uma grandiosidade imensa, tá? Eu tenho diversos tipos aí de formações para esse tipo desse reino. Outras formas de organização do mundo, gente, automaticamente todos nós temos um ancestral em comum, nós temos um sistema biológico que nos permite identificar qual foi a nossa origem, né? Então, hoje nós temos aí a nossa família, aonde nós conseguimos identificar pai, mãe, primos, irmãos, tios, tias. Depois eu consigo identificar avós, tanto materno como paterno, tios materno e paterno. Eu consigo identificar os avós paternos, os avós maternos. Então, isso é uma forma de organização. Então, todas as espécies, elas seguem uma organização. E isso é importante para evidenciar cada origem de cada espécie, tá bom, galera? Espero que vocês tenham conseguido entender. Na página 13, nós temos aí o início dos exercícios, que continua na página 14 e na página 15, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, na nossa próxima aula abordaremos esses quesitos falados aqui na nossa aula online, tá bom? Muito obrigada, galera, e até a semana que vem.